Na noite antes de seu casamento, o músico Eric Draven e sua noiva são brutalmente assassinados por membros de uma gangue violenta. Um ano após sua morte, Eric sai de sua sepultura e assume o manto gótico do Corvo, um vingador sobrenatural rastreando os bandidos que os assassinaram impiedosamente. Fala, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Alex Michael e quero que você se sinta muito bem-vindo ao meu canal. E hoje, por votação, falaremos sobre o filme O Corvo. Vamos começar pelos erros que serão mostrados na ordem cronológica em que acontecem no filme. Quando Eric atira em Fanboy na perna, o fio usado para fazer a queda do Fanboy fica visível. Quando Gideon está bebendo no bar, ele abre a tampa de sua garrafa completamente. Então Grange vem atrás dele e abre a tampa novamente antes de servir-lhe uma bebida. Quando Darla está fazendo o café da manhã para Shelley, ela coloca um prato branco na mesa. Quando Shelley se senta, o prato está vazio. Logo na próxima cena, há uma fatia de torrada no prato. Mas Darla não se move para acontecer isso. Um cabo fica visível no cara em que Eric chuta e cai em uma cadeira que atravessa uma janela. Novamente, um cabo visível à direita da corda do sino quando Micah cai da torre. Agora, algumas curiosidades. O Corvo foi lançado em 19 de agosto de 1994, com direção de Alex Proyas e estrelado por Brandon Lee, teve um orçamento de 6 milhões de dólares e faturou nas bilheterias 94 milhões de dólares, um sucesso total. O diretor Alex Proyas originalmente queria gravar o filme inteiro em preto e branco, para ficar mais parecido com os quadrinhos e apenas usando cores nas cenas de flashback de Draven, com tema de alto contraste. Mas os executivos do estúdio não permitiram que ele experimentasse esse tipo de edição. Isso fez com que Proyas filmasse grande parte do filme em um tema de cores monocromáticas, misturadas com vermelho e cinza escuro. Alex Proyas diz que Brandon Lee estava insatisfeito com a aparência de sua pintura facial quando o departamento de maquiagem a aplicou antes de filmar. Lee e Proyas concordaram que ficaria melhor se Lee aplicasse sua própria maquiagem todas as noites antes de ir para a cama, para que quando acordasse, a pintura do rosto naturalmente parecesse mais gasta. James O'Barr não gostou de escalar Brandon Lee como principal protagonista de sua adaptação dos quadrinhos. Na época, ele só tinha o visto em um massacre no bairro japonês e temia que acabasse como um filme de Kung Fu e fosse direto para VHS. Mas ele ficou emocionado quando conheceu Brandon no set com a maquiagem e a roupa de O Corvo, ficando surpreso com a visão de Brandon sobre o personagem quando falou as falas exatas do quadrinho. James O'Barr afirmou que quando conheceu os executivos do filme, eles originalmente queriam fazer deste um musical estrelado por Michael Jackson. Ele imediatamente riu incontrolavelmente, pensando que era uma piada, apenas para descobrir que eles estavam realmente falando sério. A realização deste filme foi marcada pela morte de Brandon Lee, filho de Bruce Lee. Uma das cenas rodadas para o filme requeria que uma arma fosse carregada, engatilhada e apontada para a câmera, mas por causa da curta distância do take, a munição carregada era de verdade, mas sem pólvora. Após a realização desta cena, o assistente do armeiro, não o armeiro que já havia deixado o set, limpou a arma para retirar as
várias cápsulas, derrubando um dos projéteis no cano. Lee entrou no set carregando uma sacola de supermercado contendo um saco de sangue explosivo. No roteiro constava que Fanboy, interpretado por Michael Macy, deveria atirar em Eric Draven, interpretado por Brandon Lee, quando ele entrasse na sala, estourando o saco de sangue. O projétil que estava preso no cano foi disparado em Lee através da sacola que ele carregava, matando-o. Embora ele não tenha sido culpado pela morte de Brandon Lee, Michael Macy parou de atuar por um ano porque estava muito traumatizado com o incidente. Seu próximo filme foi um pequeno papel em Seven, Os 7 Crimes Capitais. Em 2005, 12 anos após o tiro acidental de Brandon Lee, Michael Macy, que disparou a arma, afirmou ainda ter pesadelos com o incidente. Até sua morte em 2016, ele nunca havia assistido ao filme O Corvo. Devido à trágica morte de Brandon Lee, este filme é responsável por mudar os padrões de segurança de armas no cinema. Ou seja, em cenas de ação, a arma é apontada para o lado e ângulos da câmera complicados são usados quando a arma é apontada a um personagem para evitar falhas de ignição ou outros acidentes horríveis. Uma pausa bem rápida para você conferir se é inscrito aqui no canal e também deixar o seu like no vídeo. Compartilhar para quem gosta desse tipo de conteúdo que me ajuda muito na produção dos novos vídeos. De acordo com John Polito, Brandon Lee se cortou quando quebrou o vidro na loja de Gideon. O vidro era quebradiço e é muito raro alguém ser cortado por ele. Polito disse a Brandon Lee que temia que Lee morresse em um acidente no set, como Vic Morrow morreu durante as filmagens de No Limite da Realidade. Infelizmente, a previsão de Polito acabou sendo verdadeira. Havia uma máscara que foi feita diretamente a partir de um molde do rosto de Brandon que destinava-se ao uso em seus dublês se necessário. Eles tentaram criar as cenas usando esta máscara após a morte de Brandon. No entanto, o elenco e a equipe ficaram muito desconcertados com o adereço e a máscara foi destruída e meios digitais foram utilizados para preencher as lacunas no filme. Originalmente, Fanboy não deveria disparar uma arma contra o personagem de Brandon Lee. Isso foi inserido no roteiro no último minuto pelo diretor Alex Proyas. Linda Lee Cadwell, a viúva de Bruce Lee e mãe de Brandon Lee, abriu um processo de negligência contra o produtor Edward R. Pressman, o ator Michael Macy e 12 outros réus pela morte de seu filho no set. Ela fez um acordo fora do tribunal no valor de 3 milhões de dólares. Vários acidentes ocorreram com a equipe de produção, levando a uma crença generalizada de que o filme estava amaldiçoado. Um carpinteiro sofreu queimaduras graves na parte superior do corpo durante o primeiro dia de filmagem. Um trabalhador manual tinha uma chave de fenda cravada em sua mão. Um caminhão de equipamento explodiu em chamas. Um dublê quebrou várias costelas após cair de um telhado. Um trabalhador foi horrivelmente eletrocutado. Um escultor insatisfeito ficou louco e dirigiu seu carro pela sala de adereços, destruindo-o, e um furacão destruiu várias locações. Brandon comemorou seu 28º aniversário no set de O Corvo. Foi-lhe dado um bolo gelado que não pôde comer porque fazia uma dieta restrita devido ao seu papel. Além da sua participação especial no tiroteio na sala de reuniões, o roteirista David James Shaw era frequentemente um dublê de vários dos atores. Havia planos para um remake estrelado por Jason Momoa, mas em maio de 2018 Momoa deixou o projeto por diferenças criativas. E Luke Evans também deixou o projeto por não querer arruinar o papel icônico de Brandon Lee. Luke Evans estava se sentindo indigno.
A maquiagem de Heath Ledger para o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, foi inspirada na maquiagem de O Corvo, de Brandon Lee. Até mesmo alguns takes dos dois filmes são bem parecidos. Quase 2 décadas antes, o personagem de Bruce Lee, Billy Lowe, leva um tiro gravando cenas de um filme no enredo de Jogo da Morte. Uma triste coincidência. Para mais curiosidades, Jogo da Morte, link nos cards. As cenas que foram concluídas após a morte de Brandon Lee são: Eric entrando no apartamento pela primeira vez depois de sair de seu túmulo. A filmagem de Lee andando por um beco na chuva foi composta digitalmente na cena em que ele entra pela porta. Adicionaram gotas de água à moldura da porta para fazer com que a água em suas costas não parecesse fora do lugar. Draven caindo da janela foi feita compondo digitalmente o rosto de Lee e um dublê de corpo. A cena em que Draven se maquiou foi filmada com um dublê. O rosto no espelho quebrado era de Lee, alterado por computador para se ajustar aos cacos. A imagem de Draven caminhando em direção à janela com um corvo em seu ombro era um dublê, com o rosto de Lee adicionado durante os relâmpagos. Quando Sarah visita o apartamento, nunca vemos o rosto de Draven, pois é um dublê. A dedicação para Brandon e Elisa no início dos créditos finais foi para Brandon Lee, que foi morto acidentalmente na produção deste filme, e sua noiva, Elisa Hutton, que apoiou a decisão de Alex Proyas de terminar o filme. Estou deixando uma playlist aqui do lado com filmes que talvez te dê curiosidade em assistir e também o último vídeo lançado do canal. É só clicar e assistir. Eu espero que tenham gostado, um grande abraço, até a próxima e valeu!